Livro Gestão do Amanhã. Um livro de Sandro Magaldi e José Salib Neto. Parte 2. O mundo da gestão na Quarta Revolução Industrial. Capítulo 1. O futuro não é mais como era antigamente. A invenção do cinema representou uma ruptura para a sociedade da época. O único instrumento existente para testemunhar imagens em movimento era uma tecnologia secular, o olhar humano. Não existia referencial que permitisse mimetizar a realidade em movimento e depois reproduzi-la. Foi no final de 1895 que os irmãos Lumière, depois de terem inventado a fotografia, conseguiram dar forma àquilo que é reconhecido como precursor do cinema moderno. Para apresentar ao grande público sua nova invenção, promoveram uma sessão especial em La Ciotat, pequena cidade do sudoeste da França, convidando formadores de opinião e a população em geral. Influenciados pelo êxito da invenção da fotografia, houve um frenesi em toda a sociedade local e foi grande a concorrência para conseguir um lugar no auditório e testemunhar a apresentação do primeiro filme da história da humanidade. Na realidade, não era bem um filme tal qual conhecemos, e sim uma cena de cerca de 60 segundos que retratava um momento frugal da rotina daqueles cidadãos. O vídeo histórico recebeu o título de Arrivée d'un train en gare en la Ciotat, chegada de um trem à estação da Ciotat. Os inventores escolheram retratar um trem em movimento aproveitando o fato de um meio de transporte ser tão onipresente na realidade de toda a população. No horário agendado, o salão estava repleto dos principais atores da comunidade local. Autoridades, políticos, intelectuais, enfim, toda a população estava reunida para reconhecer aquela novidade dos inventores franceses, que já eram reconhecidos em todo o mundo. Muitos, no entanto, não puderam testemunhar aquele momento histórico, que deflagraria a revolução responsável pela formação da sétima arte. Isso aconteceu, pois, impactados pela imagem do trem em movimento, fugiram para o fundo da sala ou dispararam para fora do salão temendo ser atropelados pelo trem retratado em movimento. Outros não hesitaram em acenar para a tela como se estivessem interagindo em tempo real com as pessoas representadas naquela cena. Por mais folclórica, inusitada e curiosa que seja essa passagem, são perfeitamente compreensíveis os motivos que a impulsionaram. Nenhum ser humano havia tido a experiência de vivenciar a reprodução artificial de um mundo em movimento. Não é razoável refletir sobre essa mesma circunstância com o repertório já existente depois de essa tecnologia ter se popularizado e chegado aos lares de todos os habitantes do planeta de forma tão usual quanto a eletricidade. Apesar desse acontecimento histórico datar de mais de 100 anos, ele traz um ensinamento poderoso mais presente do que nunca em nossa atualidade. O ser humano é incapaz de perceber, a olho nu, as grandes transformações tecnológicas. Joi Ito, um dos fundadores do MIT, Media Lab e Jeff Hall, utilizam essa passagem histórica no instigante livro Whiplash, How to Survive Our Faster Future. Whiplash, Como Sobreviver ao Nosso Futuro Acelerado, para exemplificar essa perspectiva. Não importa que esse processo tenha se desenrolado em um momento histórico tão distante, nosso DNA é o mesmo. O ser humano tende a poupar esforço cognitivo, pois o nosso cérebro é um devorador de energia. Portanto, como dinâmica padrão, estamos sempre buscando poupar esforço para conservar potência. Essa perspectiva traz consigo o reconhecimento da tendência que qualquer indivíduo tem de ser a realidade já existente, aquela que já conhecida, em detrimento do desconhecido. Não é intuitivo o reconhecimento de novos padrões, novos referenciais ou qualquer outro elemento distante do cotidiano. O resultado desse processo é espelhado na experiência dos irmãos Lumière. O cérebro humano está habituado a processar um mundo mais simples e linear. Quando acontecem movimentos de ruptura, muitos vão reagir de forma que já conhecem e estão acostumados. Isso explica por que tantas pessoas tenham confundido a realidade com sua representação e ignorado o efeito da tecnologia disruptiva. Talvez essa seja uma das metáforas mais ricas para retratar a sociedade atual. Tal qual o período de consolidação da primeira e da segunda revolução industrial, quando floresceram as inovações que transformaram a sociedade, vivemos em uma área de intensas mutações. Houve um aumento exponencial na velocidade das mudanças que se iniciaram há décadas, sobretudo com o avanço tecnológico e das comunicações deflagrado pela invenção do microprocessador por Gordon Moore na década de 1970. Está em curso uma transição violenta do status quo de toda a sociedade,
causada pela revolução tecnológica que não se reduz ao fato de indivíduos terem acesso a qualquer momento, em qualquer local, ao conteúdo desejado, utilizando Netflix, por exemplo. Ou a possibilidade de solicitar um motorista por meio de um simples celular em qualquer momento ou local, com aplicativos como Uber. As transformações são muito mais profundas, impactantes e estruturais do que dita o temerário senso comum. O ser humano se habituou ao pensamento linear ao longo de séculos e refugiou-se no acolhedor e ilusório espaço de zona de conforto. A tecnologia, por seu turno, ultrapassou de longa a habilidade da sociedade em entendê-la e desvendá-la. Como consequência, há a premente necessidade de acelerar o processo de transformação pessoal e o da sociedade para decodificar esse novo código e buscar referências mais alinhadas à nova realidade. Se não houver uma maior atenção às transformações, quando elas forem identificadas e percebidas, será tarde demais. E indivíduos e sociedade terão perdido uma oportunidade única de evolução. O grande responsável pelo processo de transformação é a maneira como a informação trafega na atualidade. Os autores de Whiplash, por meio de uma reflexão, traçam um incrível paralelo histórico para representar como a velocidade no compartilhamento de conhecimento transformou o mundo. Charles Darwin demorou cerca de 30 anos para publicar o estudo intitulado A Origem das Espécies de 1859, que foi o deflagrador de todo o arcabouço da teoria da evolução, uma das obras mais seminais da história. É possível refletir sobre os desafios que a época trazia para o desenvolvimento de uma nova tese com o alcance desse projeto. Quanto tempo era necessário para compartilhar um achado proveniente das suas missões nas Américas com sua equipe de apoio localizada na Inglaterra, em Londres, por exemplo? É plausível supor que a velocidade da informação era equivalente à velocidade da locomoção de um navio, que era a única mídia por qual ela trafegaria, correto? Esse aspecto, aliado à complexidade da nova descoberta, justifica o período de 3 décadas para a publicação do estudo que abalou as estruturas da sociedade da época. Trazendo essa reflexão ao presente, temos um contexto de mudanças relevantes que vão gerar impactos estruturais em toda a sociedade nos campos da medicina, ciências sociais e outras esferas, o qual acontece nesse exato momento por meio de reuniões de centenas de pensadores localizados em áreas geográficas dispersas que compartilham em tempo real descobertas e achados. Não existem fronteiras nem obstáculos para o compartilhamento do conhecimento. O projeto Genoma Humano foi fundado em 1990 e contou com o envolvimento de 5.000 cientistas de 250 laboratórios espalhados por todo o mundo. Seu principal objetivo foi a decodificação do DNA humano. Em abril de 2003, o projeto foi concluído com êxito e, como consequência, foram mapeados mais de 1,8 mil genes de doenças, facilitando o desenvolvimento de novos medicamentos poderosos no tratamento de disfunções genéticas até então incuráveis. Todo esse processo levou menos de 13 anos. Uma reflexão instigante. Se houvesse a atual facilidade de compartilhamento de conhecimento por meio do avanço tecnológico, quanto tempo o projeto levaria para ser concluído? O compartilhamento de informações cresceu exponencialmente, e com ele, o processo de desenvolvimento de inovações. Durante centenas de anos, a informação nunca trafegou com mais rapidez do que um cavalo. Com a evolução dos meios de transporte, ela aumentou sua velocidade, equiparando-se a um navio. Com o advento das novas tecnologias de comunicação, como o telégrafo, o telefone e a televisão, a informação foi beneficiada. Atualmente, no entanto, ela se move com a velocidade de uma força cósmica, e isso faz toda a diferença para a sociedade. Como é possível, em um contexto como o atual, alguém saber de fato como será o futuro? A ascensão da incerteza como um dos principais aspectos característicos da contemporaneidade é uma realidade irrefutável. Existe uma nova perspectiva de mundo. Esse sistema não é uma mera evolução incremental do anterior. Trata-se de uma versão que roda de acordo com uma lógica muito peculiar, distinta das precedentes. Utilizando uma terminologia típica de desenvolvedores de tecnologia, trata-se de um release. É a versão da 4ª Revolução Industrial. O problema é que para essa nova versão não existe manual de instruções, visto que seu funcionamento está sendo construído de acordo com o uso. É um sistema aberto que evolui de acordo com as interações com o meio. Buscar operar essa realidade com as regras anteriores equivale à miopia, desvendada por Levi na década de 1960. E o resultado é certo, corpos ficarão pelo caminho. Em contrapartida, por mais clichê que possa parecer, se em um cenário de incertezas repousam imensos desafios, o fato é que as oportunidades têm a mesma dimensão. Em geral, o ser humano se preocupa muito mais com o risco de experimentar algo novo do que com o perigo de manter o status quo em um ambiente de transformação. Perigo à vista, pois essa dinâmica não está alinhada com a realidade disruptiva dos dias atuais. Ninguém tem condições de prever o futuro. A incerteza é uma realidade inegociável.
O mais curioso e fascinante, no entanto, é que não há problema algum no reconhecimento de tais limitações. Não conseguir realizar previsões está ok. Nessa nova era, a admissão da ignorância oferece vantagens estratégicas relevantes perante a inútil meta de prever eventos futuros. Uma das chaves do sucesso do novo mundo é aprender a desaprender. Em termos filosóficos, toda essa construção teórica faz sentido, é bastante racional e excitante. Como, porém, migrar essa realidade para o ambiente corporativo que, desde sua origem, se aprimorou na busca de indicadores que permitissem a maior previsibilidade possível? Uma agenda que sempre se dedicou a racionalizar e controlar todos os processos para que pudesse influenciar o meio e diminuir os riscos da instabilidade. Gerações e gerações de líderes foram forjados sobre a égide da certeza e da condenação irrestrita de dúvidas e imprevisões. Qual é o modelo de profissional mais adequado a uma realidade que é a antítese da sua formação? É necessária a refundação do atual pensamento a respeito dos modelos de gestão, bebendo na fonte de tudo que já foi construído, porém, tendo a liberdade, a abertura e a humildade de enxergar suas limitações e buscar o novo, o inédito, o original. As evidências demonstram a migração para um novo paradigma baseado em informações, que demandará a reconstrução das empresas, dos modelos de gestão e do perfil de liderança. Como reconstruir esses fundamentos sobre os princípios da ignorância do que está por vir é a questão mais relevante a ser refletida a respeito do futuro das organizações. É justamente no contexto das organizações em que repousam os principais impactos desse movimento que estão abalando os alicerces corporativos. Mais um tema provocativo e desconfortável. Que bom!